Estamos começando o último Drag Pod deste mês. Gente, que mês incrível foi julho, né? Até me senti um pouco em junho. De tão a energia positiva que nós tivemos com nossos convidados. Falamos muito da comunidade LGBT. Mas hoje, não menos importante, vamos falar sobre o empoderamento feminino. E aí a minha convidada, já tem uns meses, acho que até... Não tem ano ainda, né, que você Anos. mudou? Ah, Não, que você tem. mudou. Já vai fazer. Vai fazer ano que ela saiu da capital, nos abandonou. Tá quase na divisa do estado, lá no Nortão. E aí, quando ela descobriu que eu tinha um podcast, ela... Como assim? Ainda não foi entrevistada. E é uma pessoa muito querida, que tenho a honra de ter próximo de mim há uns anos. E tem uma história de vida fantástica. Hoje nós não vamos falar do livro dela, porque ela já falou em outro podcast sobre o livro dela. Mas nós vamos falar sobre o empoderamento feminino e os desafios, né, que as mulheres enfrentam para poder se empoderarem e se manter, né, com essa energia. Então, olha só o currículo não, a apresentação dessa pessoa, gente. Ela é servidora pública, mas assim, não é qualquer servidora pública. Ela está na segurança pública, na linha de frente, que eu acho que é uma pauta também que a gente pode abordar, porque não é fácil para a mulher estar nessa fatia da segurança pública. É escritora, palestrante, coach, é formada e credenciada pela Slack Coaching, Sociedade Latino-Americana de Coaching, treinadora comportamental, especialista em gestão de pessoas e análise comportamental. Não quer dizer que ela está me analisando agora. Então, com vocês, Miriam Mantovani. Miriam, gente, olha, receber você aqui eu não tenho nem palavras, porque eu acho que até quando você mandou mensagem, falou bem assim, como assim ainda não fui entrevistada? E aí quando eu te jogo a pauta, eu falo, Miriam, nós falamos de tais assuntos. E aí pra mim, me alegrou você querer ser entrevistada, querer participar do DragPod. E eu falo, gente, a Miriam quer ir. Assim, sempre eu recebo mensagens. Quando eu vou, quando eu vou. Mas com você foi diferente. Então seja bem-vinda ao Muito DragPod. obrigada, é uma honra. Enfim, o encontro aconteceu. Tanto tempo querendo conhecer a Nelly. É algo muito prazeroso participar desse podcast. Drag Pod? É assim que vocês dizem? DragPod. Porque quando você me disse que vocês levantam pautas, ser mulher é levantar uma pauta. Tanta coisa que a gente pode falar, ser mulher, ser mãe no mercado de trabalho. Nós falamos sobre o empoderamento com os cachos. Eu falei, eu quero lá, eu quero ir lá, eu quero levantar bandeiras de todos os desafios que nós mulheres enfrentamos para se colocar no mercado de trabalho e se manter no mercado de trabalho. Você sabe que a minha linha de trabalho na área de RH sempre foi carreiras. Então, eu senti na pele toda essa dificuldade de recolocação quando eu tive bebê. E isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, estatísticas que nos mostram essa dificuldade. É uma realidade muito dura de enfrentar. E aí você tem uma transição de carreira também aí nessa... Gente, então, é sobre isso que nós vamos falar. Miriam, você já puxa o gancho do empoderamento com os cachos. Você fez essa transição também, né? Fiz. Transição, é importante a gente ressaltar que a mudança não é fácil para ninguém. Aceitar a mudança não é fácil. Algumas pessoas lidam de maneira mais leve, outras têm mais dificuldade, porque é de dentro para fora. A importância desses cachos não é só externo, é interno, é uma mudança interna. Você começar a entender que você não se conhecia. Eu não me conhecia. Hoje, quando eu vejo minhas fotos de cabelo liso, quando eu alisava... Era a coisa mais linda, gente. Era lindo, eu gostava, mas hoje eu não me vejo mais com aquele cabelo. E tá tudo bem quem gosta de alisar, né? Eu não tô aqui levantando pautas ditadoras de que quem tem cabelo crespo tem que deixar ele crespo. Tem gente que sente a vontade com ele liso. Mas eu, particularmente, eu tinha alergia. Então, eu ficava com a cabeça toda ferida,
Mas eu tava lá, com Ai, cabelo gente. liso. Então, né? Então. Mas hoje, sabe por que que eu aliso meu cabelo? Praticidade. Praticidade. Porque o cacho é lindo, mas ele dá 3 vezes mais trabalho que o liso. Eu alisei meu cabelo recente, tem umas semanas, e tá exatamente como você tá falando. Minha cabeça deu feridas, escama todo o couro cabeludo, mas é o preço que se paga. Preço da beleza. Sim, eu já tentei por 3 vezes, Miriam, deixar o meu cabelo cacheado. Gente, isso daqui é peruca, tá? O que tá por baixo dessa peruca. Tentei cachear, mas quando eu vi o trabalho que dá pra estar assim, É. bora, mete produto. Porque não... E aí, tá, não sou mulher, meu cabelo é curto. Pra mulher isso triplica tudo isso que eu tô Sim, falando. com certeza, com certeza. Porque hoje, Nelly, nós já temos uma infinidade de produtos. Nós já temos, é muito mais acessível Que já é um a avanço informação, também, né? é um avanço. A informação está mais acessível de como cuidar dos cachos. Antes não tinha, você só tinha opções de cabelo, de produtos para cabelo liso e para alisar. Então, hoje você tem a opção de deixá-lo cacheado ou não. Se você quer alisar, tem opção. Se você quer ele cacheado, tem opção também. Inclusive, os profissionais já... Temos profissionais especializados em cachos, né? Temos profissionais que já entenderam que isso não é moda. É muita gente fala assim, a moda dos cachos. Não, não é moda. Meu cabelo é assim. Eu só não sabia que ele era assim. Então, quando eu precisei passar pela transição, que foi por conta de uma gestação, eu entendi que ali não era mais opção. Talvez eu não teria passado pela transição forçada, se não fosse pela gravidez. Quando eu vi, comecei a gostar, falei, não, peraí, vamos estudar mais sobre isso. Você chegou a ter, como você fala, na gestação, e aí não pode química nenhuma no cabelo. Então você ficou com uma parte do seu cabelo cacheado, ficou aquelas pontas alisadas. Doeu muito cortar? Nossa, não, cortar não foi o que doeu. O que doía era sair com aquele cabelo. A autoestima lá no chão. Dele metade liso, metade cacheado. 2 texturas. Aquilo me deixava péssima de autoestima. Então, o que eu fazia? Eu sempre saía com ele preso, para evitar as 2 texturas. Até o período da transição, eu fui cortando aos poucos. Eu não fiz o Big Chop, que é um termo utilizado pelas cacheadas, que é o grande corte. Eu não fiz. Eu fui cortando aos poucos, até que saísse, de fato, todas as pontas lisas. Porque eu tenho um pouco de dificuldade com a mudança muito brusca na minha aparência. Eu tenho medo de não gostar e isso me deixar mais... Não tem como voltar Não atrás. tem como voltar. Então, eu fui cortando aos poucos. E até que isso acontecesse, eu prendia. Usava muito coque, até que ele fosse crescendo e eu cortando as pontas. E depois, um caminho sem volta. E, gente, e parabéns por assumir os cachos, porque Maria Flor tá linda. Você viu? Ela não gosta que prende. Sério? Ela gosta... Falou leão, né? Fala assim, Ah. hoje você olha que eu hoje fazendo isso no cabelo é uma libertação, porque a gente ia no banheiro na época de adolescente para poder molhar, para deixar baixinho. E ela gosta. Ela gosta do volume, ela gosta dele solto, ela não quer Pra prender. quem não sabe, Maria Flor é a caçula dela, gente. A coisa mais linda. Ai. Tem os cachos assim também. Miriam, você falando da sua transição, meio que foi forçada por conta da gestação. Em algum momento lá atrás, você pensou em alisar? Depois Nessa transição, no pensei. início? Teve um período que, depois que eu já podia alisar, a praticidade. Eu lembrei que ele liso, eu acordava e já saía. Falei, tá me dando muito trabalho. Me deu saudade dele liso. E aí eu me lembro que na época eu coloquei uma foto assim antes e depois, mandei para minha irmã, para Mari, ela falou: "Você lembra que não é só sair, você tem que, eu não gosto dele lisão, eu modelava as pontas". Ela falou: "Dá trabalho também, você vai ter que escolher qual trabalho que você quer". E a diferença é, ele hoje cacheado, se eu quiser ele liso, eu faço uma escova. Ele liso, eu não consigo deixá-lo cacheado. E aí, definitivamente, passou. Passa, tem momentos, quando ele está na transição, tem muitas pessoas que eu conheço que chegam nesse período, elas alisam porque não conseguem finalizar. E também acontece o contrário, finaliza
gosta, mas não, prefiro ele liso. E tá tudo bem. Eu não, eu prefiro ele assim. Quando eu vejo fotos antigas minha, eu nem me reconheço. Fala, parece que perco a minha Muda identidade. muito. Tanto que uma das fotos fixadas no meu Insta de boy é eu de cabelo cacheado. É, Porque eu acho tão lindo. Que eu deixei. Se eu vou conseguir um dia deixar ele cachear, não sei. Praticidade, né? Tanto que esse período que ele tá cacheado é muito semelhante do comprimento que tá meu cabelo hoje. E aí foi entre o retoque da química. Porque eu faço uma que ela... Não é que ela sai toda do cabelo. Mas ela sai numa proporção que ele volta a cachear inteiro, o fio. Não é não é só a tão raiz. forte, né? E então eu consigo cachear. Tanto que antes de eu retocar agora, ele já estava cacheando. Então é passar um ativador, amassar, ele cacheia. Mas não é só passar e amassar, né? Hoje, meu cabelo eu não considero que ele me dá trabalho mais. Porque eu lavei para vir para cá, ele vai secando, eu vou amassando, Já já acostumou, tá tudo gente. certo. O tratamento já entrou na sua rotina. Já, Mas quem já. vai... Eu sair do meu liso e ir para um Ah, sim. cacheado é mudança de rotina em tudo, Sim. né? Miriam, falando dessa questão dos cachos, já aconteceu alguma situação de você orientar, apoiar, ajudar outras mulheres nesta transição? Ah, com certeza. Com certeza. Pelos lugares onde eu trabalhei. As pessoas viam, nossa, que legal o seu cabelo. E aí eu deixava o volumão mesmo, Uhum. deixava aí. E as pessoas começavam a se inspirar. Falar, nossa, eu não sei como é a textura do meu cabelo. Eu não me lembro como era a textura do meu cabelo. E tem inclusive um amigo meu, amigo que você conhece, que ele está na Irlanda. Eu Uhum. sempre lembro dele com muito carinho, porque ele falava que ele não experimentava camisetas quando ele ia em lojas comprar roupa. Eu não Você experimento também roupa. não? Nada de roupa. Para não passar pelo cabelo. Não. Aí é porque eu não gosto mesmo. Ah, ele é pelo E- cabelo. Ah, Porque ele alisava o cabelo. E aí ele falava, eu não visto lá na loja, porque vai vai desmanchar. bagunçar. Então eu levo para casa, visto, se não servir eu volto e troco. Eu falava, como assim? Ele falou, meu cabelo. Eu falei, como é o seu cabelo? Meu cabelo é cacheado, meu cabelo é crespo. E tanto a nossa conversa ali sobre autoestima, sobre autoconhecimento, porque é um autoconhecimento, ele começou a deixar passar pela transição. Enfrentou críticas absurdas da época dos nossos superiores Uhum. imediatos. Mas ele se libertou. Hoje, se você vê as fotos do casamento dele, o cabelo dele foi que orgulho, o cabelo dele tá. E assim, mas não é orgulho por ser cacheado, mas por ter contribuído com a autoestima de alguém. Uhum. E ele, nossa, ele tá empoderadíssimo com aquele cabelo. Ele ama aquele cabelo. Que bom. E é gratificante. Você falando, você contribuiu de alguma forma para a pessoa se sentir bem, Sim. né? Olha o tanto de coisas que ele se privava por conta do cabelo. Agora, eu não experimento roupa, porque eu tenho a seguinte situação. Eu vou pegar uma peça. Se eu vou pro provador e aquela peça não serve, aí tem que se vestir, sair e pegar outra. Então, o que que eu faço? Eu bato o olho, eu acho que serve, compro e levo. Hoje eu tô mais flexível com isso, depende muito da loja, onde eu tô, o meu dia, o humor, tudo. Tudo isso contribui para a decisão de compra. Mas quem ganhava muita roupa minha era Leandro, porque eu chegava em casa, ia experimentar, não servia. Não servia, Toma, você dava porque eu pra ele. também não tenho a paciência de voltar para trocar. Então, assim, a minha decisão de compra é algo que eu quero ou preciso. Das duas, uma, ou ele serve, se não Se servir, não eu se vir, tchau. passo pra frente. No Entendeu? caso, o Everton, vou até mandar um beijo para ele. Everton, beijo. Ele por conta do cabelo. Porque ele alisava e ele fazia escova todos os dias para ir trabalhar. Todos os dias ele secava e fazia escova e arrumava o topete impecável. Eu Você sou desse também? time, gente. É. A diferença é que a frente do meu cabelo hoje tá aqui, então eu escovo o modelo pra jogar pra trás, que eu não gosto daquele liso escorrido. Então, Sim. pontas viradas é toda uma função, querida. Então, amada, olha. Mas ainda é mais rápido que o cacho. Cacheado não te dá trabalho, então. De jeito, meu cabelo não dá trabalho. Porque o dia que eu tô com pressa, o que que eu faço? Eu lavo, passo um creme, alguma coisa, penteio e vou embora. Então ele vai modelar na volta do dia, na correria.
Deixa eu te falar uma informação. Você Ah, sabe que uma pesquisa realizada pela Beleza Natural, em parceria com a UNB, identificou que 70% dos brasileiros têm cabelos entre cacheados, ondulados e crespo. Olha só, 70%. É um índice muito alto. Então, isso mostra que é nossa origem também. Faz parte da nossa raiz, da nossa cultura. não assumir a textura do nosso cabelo, você acha que tem parte de influência da mídia? Do mercado da moda? Antes, sim. Talvez hoje é mais pelo que você falou, pela praticidade. Mas eu acho que, de certa forma, a gente já avançou muito com a mídia. Nós temos atrizes que colocam o cabelo mesmo no volume e já está aí na mídia, não só nas novelas, mas na internet também. Temos produtos específicos. Eu acho que a gente já avançou bastante quanto a isso. Agora, lá atrás, influenciava totalmente. Você não via, com exceção de algumas poucas atrizes, mas eram brancas, né? A Ana Uhum. Paula Arósio é uma que desde sempre usou o cabelo dela cacheado, mas é branca do olho claro. Então, são poucas que utilizavam o cabelo natural. Você já era meio que doutrinada a alisar. Eu alisava o meu cabelo desde os 12 anos de idade. Eu já alisava o meu cabelo. Alisava só a raiz para não ter volume. E hoje eu gosto é que ele tenha volume. Tem que ter Tem que volume. ter volume. Então, isso vem de uma cultura muito enraizada ali, muito... Hoje já existe muito incentivo, já existe referências, a mídia já incentiva isso, já temos produtos específicos. Então, acho que hoje talvez não mais seja a influência da Uhum. mídia, porque a mídia também já influencia o contrário. Mas já foi, e muito, influência da mídia, o cabelo liso e longo, né? Estamos evoluindo, né, Miriam? Estamos. Em todos os sentidos. Pode parecer besteira falar de cabelo, mas este cabelo influencia em muita coisa a vida das mulheres. Muito. Ainda no cabelo, você falando das atrizes que já usam, né? Ele cacheado, volumoso. Eu vi outro dia um vídeo da Thaís Araújo. Ela tem uma coleção de laces. Tem. Justamente para não mexerem mais na textura do cabelo dela. Excelente. Não, eu fiquei em choque, né? Falei, gente, Thaís Araújo usa peruca. Traduzindo, lace é peruca, tá, gente? Isso aqui que eu tô usando hoje é uma lace que parece que o cabelo tá saindo do meu corpo cabeludo, mas não tá. E aí eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, como que Thaís Araújo consegue mexer tanto nesse cabelo e ele continua intacto? E aí eu descobri que é peruca. E tantas outras. Para não ter que alisar mais. Sim. Que graças à tecnologia também, Sim. né, temos aí produtos no mercado que entregam esse resultado. Que se eu erguer aqui, cadê? Se eu erguer aqui, ó o tio Chico aparecendo, olha lá, ó, a raiz do meu cabelo. Mas eu volto, pronto, eu sou loira, Sim, você pode ser o que quiser, né? sem precisar mexer no seu cabelo. Miriam, nós falamos, eu falei na sua apresentação que você está como funcionária pública. Mas não é qualquer funcionária pública, assim, né, de qualquer repartição, numa salinha fechada e tá tudo certo. Como foi para você assumir? Você é policial Penal. penal. Como foi você assumir este cargo? Que eu lembro que quando você passou no concurso, você ainda ficou meio assim. Fiquei, foram 5 anos para... Questão de mudança, de Sim, assumir, até que assumiu. chegou a hora. Como que foi essa transição e você chega lá sendo mulher? Eu tive muitos conflitos. Quando eu passei, eu ficava assim, queria que chamasse, mas mas tá bom. Eu estava ali confortável fazendo o que eu fazia há mais de 10 anos. Então, eu estava feliz que tinha passado, mas não tinha tanta pressa que chamasse. Mas chegou a hora, chamou. E foi esse tempo que eu tive para assimilar, para entender um pouco mais, para entender que não é porque eu sempre fui da área de RH que eu também não posso me adaptar na área de segurança pública.
Eu posso, eu consigo, é possível. Até a segurança pública, que é um ambiente com maioria homem, né? Uhum. Homens, é um ambiente mais masculino, mas eu extremamente feminina, sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, fui professora universitária há muito tempo, sempre gostei de me maquiar. Quando eu me vi naquele ambiente, em colocar uma calça, um coturno, Prender o prender o cabelo. cabelo, aquilo foi mexendo muito com a minha autoestima já no curso de formação. Eu me senti horrorosa no curso de formação. Me senti, não, eu estava, porque eu olho as fotos, eu Uhum. estava. Mas depois eu entendi que em qualquer lugar que eu for, eu vou me adaptar, mas eu não vou perder a minha essência. Eu continuo sendo mulher, mesmo estando no ambiente masculino, um ambiente onde a maioria são homens, a maioria é Uhum. homem. Mas eu tive um período aí de adaptação interna, de entender que não, eu vou assumir sem levantar muros, levantar barreiras de achar que eu tenho que me masculinizar para estar no ambiente da segurança pública. E Uhum. tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, eu posso e devo levar para este novo ambiente. Mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. No RH, a simpatia de um bom dia diferente, eu sempre levava isso ali, eu já tive que ser mais formal, porque eu preciso levar a formalidade de uma maneira profissional, porque senão chega lá abraçando todo mundo, como eu fazia no RH, porque eu adoro um abraço, eu não posso. Então, eu precisei conhecer essa nova função Uhum. para que eu possa me adaptar, ainda assim mantendo a minha essência da educação, da gentileza, do respeito, porque eu prezo por isso, independente de onde eu estiver, eu preciso respeitar para ser respeitada. E é um ambiente. Como que eu vou dizer, gente? É, Você foi de um polo ao outro. Porque o que você disse. Você tem essa questão da relação essa relação pessoal, Sim, o afeto com o outro, e você vai para uma instituição, você precisa ser extremamente séria, formal. Em alguns casos até mais rígida, pulso sim. firme, que Enérgica. eu não consigo ver a Miriam enérgica, pulso Nossa, firme. me adaptei facinho. Sério? Fácil, Marcos que fácil. lute, né? Marcos Quilucci, ele tinha momento que chegava em casa e ele, ei, calma aí, você tá sendo rude. Cadê aquela fala doce? É verdade, porque não tem como você não mudar. Uhum. Você muda porque não é que o RH eu vivia no fantástico mundo de Mas Bob, era mais flexível. mas eu tinha que ver em todo mundo ali o melhor que eu pudesse extrair de você e trabalhar essas competências. No ambiente onde eu não estou lá para isso. Uhum. Eu estou lá para outra função. Não que eu não possa ver o melhor no outro, eu posso e devo ver o melhor no outro, mas essa não é minha função. Lá eu sou policial penal. Lá eu não sou RH, lá eu não sou gestão de pessoas. Mas, Miriam, você acredita que toda a sua experiência que você tem de RH, de mentorias, de sala de aula, você consegue fazer a diferença comparado com seus colegas de trabalho? Que talvez Olha, esse seja a primeira experiência, ou fizeram isso a vida toda e não tem essa experiência além deste cargo. Você acha que isso pode te tornar mais humano nesse sentido, de olhar para o outro e ver aquele ser humano que está ali independente da situação? olha, seria pretensiosa falando que eu sou diferente. Mas olhando para o que eu aprendi, e isso, o aprendizado, o conhecimento, ele já está inerente à minha pessoa, Uhum. eu acredito sim que eu posso fazer a diferença com os conhecimentos adquiridos onde quer que eu esteja. E eu gostaria até, são projetos meu e de uma outra colega, da gente avançar um pouco mais nisso, de repente a gente escrever um livro sobre isso, para que a gente possa contribuir com esse universo feminino. Porque eu fico em um ambiente, uma unidade que é feminina. Hum. Então, são projetos, né? A gente não dá spoiler Até aqui, porque mas eu pergunto isso, gente, para ela,
Porque uma das mentorias da Miriam, que eu acompanhei, que ela teve em Cuiabá, ela fala de comunicação não violenta. Então, você está na segurança pública. E nós temos visto tantos casos, né, de policiais, de violências, né, que talvez aqueles policiais que cometem aqueles atos, não que eles estejam despreparados tecnicamente, mas emocionalmente, sim. Então, é nesse sentido, quando eu falo Entendi. de você trazer a sua experiência, né? Tanto de professora, quanto de coach, e tudo, nós já falamos aqui, é nesse sentido que eu acredito que você esteja em outro patamar só por conta disso, emocionalmente. Tanto que você teve que se adaptar, teve que aprender toda a rigidez que o É, cargo pede, sim. né? Porque eu não... Gente, a Miriam tem... O Arthur tá com quantos anos? 8. Arthur é um lorde. Ele é. E assim, e não esperaria nada menos do Arthur, porque os pais ensinaram ele a amar, a ser carinhoso com todo mundo, educado, gentil. Então, assim, aí você muda, você sai de casa, porque aí a família fica em Cuiabá e ela vai para o interiorzão trabalhar. Sai de casa e você precisa se adaptar a uma nova realidade e virar essa chave quando volta para casa. E virar essa chave quando volto para casa. Mas olha, Para a profissão mãe, né? quando você deixa de ser Nelly, você é um personagem. Quando eu estou fardada, É a sua eu personagem. adapto ali aquele ambiente. Eu tiro a farda, eu volto a ser a Miriam. Eu procuro, quando eu estou fardada, a manter uma postura mais formal, a ser enérgica quando necessita, utilizando tudo que eu aprendi sobre comunicação, mudando o tom de voz, mudando a firmeza para falar. Então, tudo que eu aprendi é útil, é muito útil e Ai, gente, quando eu aplicável. crescer, quero ser igual a você. Ter essa inteligência emocional que eu não tenho. Não tenho. A gente pode aprender. Miriam, você já falou que não pode dar tantos spoilers assim. Mas você tá em uma região nova para você o interior não tem as possibilidades e as oportunidades que nós temos na capital, cidade grande. Aí não vou especificar só Cuiabá, mas os grandes centros, né? Em off, nós conversamos de uma ação de uma moça que você ajudou nessa transição capilar, né? Tem algum projeto que você esteja pensando, esteja vindo por aí para auxiliar mais mulheres a se empoderar? Que aí a gente não precisa falar só do cabelo, né? Que vai muito além do cabelo. Mas você está lidando com mulheres no dia a dia. Tem algo maior do que essa militância individual de esse trabalho de formiguinha? Eu tenho sim a vontade de escrever. Você Uhum. sabe que isso é uma terapia para mim. Mas nós temos, eu e essa amiga, a gente tem buscado conversar mais sobre fazer roda de conversa com essa comunidade, com essa Uhum. comunidade feminina. Roda de conversa sobre diversos temas, não só sobre cabelo, mas sobre relacionamento interpessoal, relacionamentos abusivos, que a gente sabe que também é uma realidade. Sim. Mas, por enquanto, são só projetos. A minha rotina hoje está bem corrida. Eu venho para cá com a agenda cheia. A gente conseguiu conciliar a nossa agenda hoje, Só mas porque ela chegou hoje, gente. cheguei hoje. Tipo assim, desfazendo as malas. O que você vai fazer tal hora, gata? Então, não, esse horário é meu. Show. Então, hoje eu não tô dando prioridade para esses novos projetos que a Uhum. gente tem em mente, porque a minha rotina ainda é bem corrida com eu indo para o interior e vindo para cá todo mês. Aí eu também divido a minha vinda aqui com a agenda, com a família, dar atenção para os meus filhos, meu esposo. Então, por enquanto são só projetos, mas existem sim, existe uma vontade imensa. Uma vontade imensa. Eu acho que conhecimento, ele só é válido, ele só é rico quando você compartilha. Eu não gosto de guardar conhecimento para mim. Tem uma amiga que fala que ignorância mata e conhecimento liberta. Então não adianta de nada a gente ter
o conteúdo e não E não pulverizar, compartilhar. não compartilhar. Miriam, que dica que você deixa para os nossos seguidores, quem está nos assistindo, que tem, eu não vou falar nem vontade, um sonho, e tem tantas barreiras, tantas crenças limitantes que não permitem que ela alcance ou que ela vá atrás desse sonho? Olha, Nelly, autoconhecimento. Se você conhece a si mesmo, você já está um passo à frente. Porque a gente sabe quais são os nossos medos. A gente, às vezes, só não senta com ele. Resolvemos em terapia? Ajuda e muito, mas não basta. Para dar o primeiro passo para a terapia, você precisa reconhecer que precisa de terapia. E a terapia, ela não é para doentes, não é para quem está só em depressão. A terapia auxilia para você ter uma vida melhor, para você se conhecer e avançar com esses medos, essas angústias que Diz impedem que de... literalmente é libertador, né? É libertador. Tem uma situação que aconteceu, eu até anotei aqui para falar com você sobre isso. Porque quando a gente fala de carreira, a gente enfrenta aí no mercado de trabalho o fato de ser mãe, de ter filhos e retornar para o mercado de trabalho. Tem estatísticas gritantes de mulheres que não conseguem recolocar depois que têm filhos. Tem situações do cabelo. Uma vez eu atendi uma cliente, ela é minha mentorada hoje, e ela estava participando de um processo seletivo. E ela estava com cabelo na transição. Mas aí ela estava cortadinho, estava fazendo lá os penteados. E quando foi para a entrevista final, a recrutadora falou para ela, falou, olha, você vai para a entrevista final, mas seria interessante você escovar o seu cabelo. Na lata, sim. Na lata. Talvez para outras pessoas não mexeriam tanto. Ah, não, tá bom, eu escovo. Para ela ficou tão mal que ela não foi na entrevista final. E isso pode ter um peso maior ainda se ela for uma negra, uma preta. Onde que a textura do meu cabelo mede a minha competência? Aqui a gente fala a mesma coisa, orientação sexual. Onde que minha orientação vai medir minha competência? Sua competência. Então, a gente tem que falar sobre isso sim, a gente tem que... as pessoas precisam buscar conhecimento, precisam olhar para si, não, pera lá. E ela ficou tão travada que ela não fez nada, ela chorou muito e não foi. Ela desistiu da vaga, ela não foi, mas depois que passou, no nosso processo de mentoria, que ela falou sobre isso. Hoje, qual que é o meu propósito? É te fortalecer, é fortalecer o seu propósito. Quando você encontra o meu é realizado. Então, quando ela participou de novas entrevistas, ela já estava mais segura de si. Que o cabelo dela não ia impedir dela avançar. Que uma fala dessa, se você tivesse bem consigo mesmo, você chegava lá com o cabelo nas alturas. Não, e outra, ainda rebatia a fala no momento também, né? E chegaria, mas o que acontece? Ela estava fragilizada. Porque a transição capilar nos deixa fragilizada, nos deixa com a autoestima baixa. E se ela tivesse bem consigo mesma, ela iria com o cabelo dela, sem fazer a escova, e chegaria lá, linda e bela, colocava um difusor ali, jogava ele para cima, porque isso não vai medir a competência dela. Isso não faz dela uma profissional melhor ou pior. Você falando da questão da maternidade. Outro dia eu estava pesquisando sobre a lei que ampara as mães. Ai, gente, eu não vou saber o termo certo. Que tá na licença maternidade, que antigamente era o quê? Você voltou da licença maternidade, você era demitida. E essa lei foi alterada, a lei trabalhista foi alterada, que a empresa não pode demiti-la no ato. Tem um prazo. Tem um prazo. Na teoria, né? Não, mas tem que seguir. Não sabemos na prática. Não, se segue. Segue? Só que venceu o prazo, manda embora. Tem os 4 meses de licença e um mês a mais para que não possa ser desligado. Então, eu retorno da licença maternidade com 4 meses. Aí, durante esses próximos 30 dias, não pode fazer o desligamento, que é o que assegura. Só que após esse período, é desligada. Então, o índice é muito alto. E não só o desligamento, mas não conseguir recolocar o mercado de trabalho quando tem filho pequeno. Um exemplo,
Uma vez eu perguntei para minha equipe de analista na época, falei assim, vamos alinhar aqui as entrevistas de emprego. Quando você pergunta para um homem que tem filho pequeno, você pergunta para ele com quem que ele vai deixar para ir trabalhar? Aí, não pergunto. Para uma mulher, você já fez essa pergunta? Todo mundo baixou a cabeça. Eu faço essa pergunta. Falei, não vamos fazer essa pergunta. Porque se ela está aqui procurando emprego, ela já se organizou com quem ela vai Sim. deixar o filho dela. Então, por que o homem não ouve essa pergunta? E aí eu perguntei para o nosso analista, que era homem, eu perguntei para ele, falei, quando você participou de entrevistas de seleção, te perguntaram algo nesse tipo? Não, nunca me perguntaram. Falei, então, nós não devemos perguntar isso para as mulheres. Se eu tive um filho e eu estou ali buscando uma recolocação, é porque eu já me organizei. Com quem eu vou deixar meu filho, se eu vou deixar na creche, se eu vou deixar com a sogra, se eu vou deixar com a mãe. Não te interessa com quem eu vou deixar. Eu já me organizei para voltar ao mercado de trabalho. Então, quando eu decidi que eu queria fazer uma transição, sair da carreira acadêmica, que eu dava aula em faculdade já há mais de 10 anos, e eu queria voltar para o RH. Quando eu tomei essa decisão, eu me deparei com essa realidade. O Arthur era pequeno. E aí, todas as vezes, perguntava, mas com quem você vai deixar seu filho? Aí a pergunta, né? Eu tinha que falar, não, mas eu já respondia na defensiva. Olha, eu tenho um filho pequeno, mas eu já tenho com quem deixar. Então, eu me via ali justificando que eu tinha com quem deixar meu filho. E totalmente desnecessário, né, Miriam? Não, é o que você disse, isso não afeta em nada das suas competências e o que você fosse prestar para a empresa, né? Não... E a mãe, ela é a que mais sabe que ela precisa aquele momento daquela carreira, voltar à carreira. Uhum. E ela é a que mais tem sabedoria, porque uma recém-mãe, ela perde noite de sono, ela tem ali que lidar com as atribuições diárias. É o momento que ela mais precisa, é o momento que ela precisa de acolhimento. Se ela decidiu voltar para o trabalho, você pode ter certeza que ela vai valorizar muito mais, porque ela fala, não, eu não posso ficar desempregada. Sabe que você acompanhou a gente o tempo que nós tivemos loja em shopping e 12 anos lidando com a equipe, nós chegamos a um ponto que hoje nós não contratamos pessoas sem experiência. Preferência pelos 30 a mais, de preferência ainda, chefes de família. Por quê? Vão valorizar cada dia de trabalho. Porque são pessoas que precisam trabalhar. Você pega, não vou generalizar, mas as experiências que nós tivemos, jovens, né, que vai trabalhar para gastar o dinheiro em balada. Não tem comprometimento no dia a dia. Então, isso nós já colocamos como um dos critérios para entrevista. Fora, né, a descrição para os cargos, né, que tem que bater, mas um dos critérios é esse. Porque a pessoa, ela vai se comprometer. Tenho amigas que, é o que você está falando, a necessidade de trabalhar, a necessidade de se ocupar, voltar ao mercado de trabalho, torna elas melhores profissionais do que elas eram antes. Sim, com certeza. Porque com na maioria dos certeza. casos é ela que leva o sustento para casa. Sim, com certeza. Quando eu atuava com consultoria, que eu fazia o processo seletivo para as empresas, eu já tive cliente de fazer lá o perfil, da gente fazer o levantamento do perfil da vaga e ele colocar que não contratava mulher. Eu falei, mas por quê? Esse cargo, qual que é a atribuição desse cargo que uma mulher não consegue fazer? É um cargo de atendimento, é um cargo administrativo. Não, porque mulher engravida. Falei, olha, então eu sinto muito, eu não vou fazer essa contratação para a sua empresa. Porque eu não vou agir de uma maneira preconceituosa. Eu sou mulher. E não é só uma questão de bandeira, não é isso. Uhum. É porque eu sei, e eu passei por isso, quando você tem um filho, você quer ser exemplo para o mundo, você quer ser exemplo para ele. Então, eu não quero ter que fazer algo e ficar desempregado e meu filho ter que tirar da escola, ter que ter... Então, é isso, sabe? É sobre você... Pô, o que o outro vai fazer para estar aqui é problema dele, ele tem que estar aqui.
Ela vai estar aqui e quando eu estou lá, eu estou comprometida com meus resultados, com as minhas entregas. Se o meu filho fica na creche ou fica com a avó, a empresa não tem nada a ver com isso. Se eu me propus a retornar com um filho pequeno, é porque eu sei a minha Já se necessidade, organizou já me toda organizei, também, né, Miriam? exatamente. E às vezes, muitas dessas mães não têm outra opção Não também, tem outra opção. né? Nós estamos em um país que o número de mães solteiras é gigantesco. É muito grande. Então, ou volta a trabalhar, dá um jeito, né, de se colocar no mercado, ou vai passar fome com a criança, Exatamente. né? Então, infelizmente, não são todas as empresas que têm esse pensamento também. E eu acho que não é só a mãe, né? Uma mãe... Gente, tem um nome para a mãe que acaba de ter a criança, esse período. Puerpério. É isso daí, gente. É um trava-língua, puerpério. Não é só essas mães. Mas eu acho que a mulher, no contexto geral, sofre esse preconceito. Eu lembro se eu não me engano, foi na eleição retrasada à presidência, que um dos candidatos joga para jornalista que está na bancada com o William Bonner, insinuando que ela ganhava menos que ele. Ela rebate. Que ela não se prestaria a isso. Porque se na empresa ela tivesse que desempenhar o mesmo papel que ele e fosse ofertado um salário menor que o dele, ela não estaria ali. Só que essa não é a realidade de todas as mulheres e muito menos quer dizer, não é a realidade de todas as empresas, muito menos de todas as mulheres. Nós sabemos dessas desigualdades no mundo afora. Sim. Né? Mulheres têm alguns direitos assegurados por lei no Brasil de tanta luta, de tanta briga, né? Quantas mulheres não morreram Sim. Esperando por direitos, né? E quando nós falamos esse recorte da sociedade, as mães, e aí entra em outro detalhe, em outra questão ainda, Miriam. Elas estão fragilizadas com a autoestima. Sim. Que o corpo está voltando. Sim. Aí tem a questão do cabelo que você acima do coloca lá peso. atrás, que a sua transição foi na gestação. Então tem muita coisa aí que as pessoas precisam parar e ter um pouco mais de empatia, Sim. né? A mulher, isso é um processo. Vem a maternidade, na maternidade você não está maquiando, você deixa de ser esposa, você deixa de ser mulher, você passa a ser só mãe. É o momento que aperta aquele botãozinho do foda-se. Não tem tempo também. Não tem tempo. Mesmo que você queira, o tempo é escasso, porque a criança, o tempo todo demanda muito. E aí, quando você decide voltar para o mercado de trabalho, você está ali perdida, alheia a como é voltar para o mercado de trabalho. Aí onde a assessoria e a mentoria auxilia nessa recolocação, porque você está ali, você está focado na criança. E aí você não sabe como está o mercado de trabalho. Quando eu decidi retornar, eu não sabia como estava, eu não sabia como buscar. Eu falei, opa, pera, não, você já sabe como fazer isso, você já fazia isso antes. Vamos colocar em prática, vou ajustar meu currículo, vou ver como que estão as vagas. E aí eu me deparei com essa realidade, até porque eu fui mãe depois dos 30. Então, temos uma outra pauta com a mulher, é que a mulher, quando ela tem, depois dos 40, porque hoje eu falo depois dos 30, depois de 30 é super jovem, mas depois que ela completa a idade da loba, ela depara com uma outra realidade no mercado de trabalho. Se coloca a idade lá no currículo, eu tive uma mentorada essa semana que ela falou, olha, eu sei se eu estou deixando de conseguir oportunidades por conta da minha idade, porque se o homem, ele é lá um grande executivo e ele tem 60 anos, é ótimo, ele é experiente. Se uma mulher tem 60 anos, opa, já está fora do mercado. Então, há uma diferença muito grande quando você, além de mãe, eu tenho 44 anos. Eu não tenho problema com a minha idade, mas hoje eu sou servidora. Hoje, eu já estou numa profissão que eu não preciso mais da idade. Não preciso que isso seja uma vantagem competitiva com as candidatas com idade menor que a minha.
Então, mas eu recebo frequentemente clientes que me procuram para assessoria na recolocação profissional, que aí tem um empecilho, que é a idade. Miriam, mas eu vejo... A minha última hora acordada é em rede social. E tem acontecido tantos casos de etarismo. E não é só nas empresas. Recente agora, acho que tem umas 2, 3 semanas, eu num rolê com um casal de amigos. E aí um dos meninos falou bem assim, ai, tá rolando uma coisa chata com a minha mãe na universidade. Por ela ser a mais velha da turma, estão pegando no pé dela. Ela tá sofrendo esse preconceito na sala de aula. Teve um outro caso de um conhecido que a mãe entrou para a universidade, não foi nem a universidade, foi esses cursos tecnólogos dos institutos federais. Uhum. Ela era a mais velha da turma, mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Que o professor falou para ela que ali não era o lugar dela. Meu Deus. E ela provou que ali era o lugar dela. Formou, prestou concurso. Então, assim, tá em todo lugar. Tem uma fala da Anitta que eu gosto muito, que ela fala, o homem, se ficar com mais de 5 mulheres, é o pegador. Se a menina ficar com mais de 5 homens, é puta, é biscate. Então, ainda estamos em uma sociedade machista que as mulheres precisam unir forças para combater esse machismo. Por esses dias, tudo que eu consigo ver é na minha última hora Do dia. do dia. Alguém falando, mulher não vota em mulher. Isso é a maioria na sociedade. Mas não é a maioria nas câmaras, nos poderes públicos, nos cargos públicos. Então, o dia que essa força feminina se unir, menina, vocês tomam o mundo. É, Mas o que precisa? O que você falou lá atrás. O o autoconhecimento. autoconhecimento. Porque o medo domina ainda. Sim. Quando você não tem consciência do medo, não tem consciência do que te causa medo, você trava. Então, o primeiro passo é você ter a consciência, você estar ali consciente, mas por que eu tô com medo? E trazer perguntas que te tragam para a realidade. O que pode acontecer se eu fizer Quais isso? são os gatilhos É, que causam tudo isso? um exemplo é o falar em público, né? Você já participou do curso de Ai, oratória? Ai, nem me fala A gente já disso. falou muito sobre isso. É um dos maiores medos, é falar em público, mais do que a morte. As pessoas têm muito medo de falar em público. Eu tive muito medo. Quando eu chegava em sala de aula, as primeiras vezes a minha testa transpirava. Eu já sabia que eu estava com medo, porque eu já percebia que começava a transpirar na testa. E isso já era autoconhecimento. O que eu tinha que fazer? Respirar, pausas mentais que me ajudavam a trazer ali a respiração quando eu estou numa situação de estresse. Então, o autoconhecimento é a base de tudo, mas não basta. Você precisa ter ali uma conversa franca com seus medos para que você conteste ele o tempo todo. Mas se eu falar ali, eu estou com uma plateia de mais de 200 pessoas. Se eu errar, o que vai acontecer? Para os meus alunos que iam apresentar a TCC, eu sempre falava para eles o seguinte: quem sabe o que você vai falar é só você. É o que eu carrego comigo. A plateia não sabe o que você vai falar. E você quer uma curiosidade? Você me conhece por trás de tudo isso que você está vendo aqui. Coloquei a peruca, porque o último acessório que eu coloco é a peruca, para finalizar. Esse medo some. O personagem. E aí, toda vez eu lembro, quem sabe o que tem que ser falado sou eu. Você lembra isso lá do bate-papo da Sim. época? Olha! Por quê? Eu tenho viajado o estado palestrando com adolescentes, falando de diversidade, gênero, literatura. Miriam, eu fui fazer uma palestra no teatro universitário, teatro lotado,
Sabe o que é dar aquele branco? Tipo, Sei, minutos normal. antes de subir? Falei, o quê? Não, vamos aproveitar a oportunidade. Fui e falei, tem vídeo no YouTube de um trecho da minha fala. Falou, nossa, falei tudo isso. E aí, o que acontece? Eu vou e faço acontecer. Só que eu acho que foi uma merda tudo aquilo. Daí eu preciso assistir pra saber o que eu falei. Porque na hora, É por mais que adrenalina. estudou, tá tudo roteirizado, tudo decorado, mas pra mim que não saiu nada do proposto. E aí, de tanto me cobrar, Leandro fala, se cobre menos. Você tá entregando o que você propõe, então se cobre menos. Então, a personagem, a drag queen, me ajudou muito. Quer dizer, me ajuda muito Ajuda todos os a dias. falar em público, a me expor. Porque o quanto o tom, amor, se eu puder entrar no lugar, entrar e sair sem ser percebido, ótimo, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de falar. Eu me lembro no nosso bate-papo na época lá na Humanos no shopping, né? Quando vocês estavam com a livraria lá. Eu me lembro desse relato da sua dificuldade de falar em público. Ainda tenho. Então, Desmontado ainda olha que tenho. interessante. A personagem te traz essa coragem. Mas eu acho, aí eu falo acho porque eu não tenho nada comprovado e não foi nenhum profissional que disse. A drag tá na minha vida desde os meus 15 anos. Então eu aprendo a falar não quando eu começo a me montar. Então, o que me empoderou é a personagem. Personagem. Então, é tipo assim, eu, Nelly Winter, comando a vida do Tom. Eu que falo o que eu permito e o que eu não permito, né? Sabendo que é a mesma pessoa, mas há uma diferença. Segundo o Leandro, são pessoas totalmente diferentes e são, E são porque eu sou mais dada e o Tom é mais contido. tímido, mais contido. Mas desde os meus 15 anos. O que aconteceu antes aconteceu porque uma que eu permitia, né? Uhum. Mas eu não tinha essa voz, esse poder de fala do não. Epa, peraí, é do meu jeito. E quando eu começo a me montar, eu vejo essa virada de chave, esse gatilho, que eu trago até hoje. Miriam, é estranho. É estranho falar tudo isso, porque aí tem gente que não entende as diferenças, mas é muito estranho, gente. Ser duas pessoas que, na verdade, é uma só. Uma só. E não é bipolaridade E isso. não é. E não é. Preciso conhecer um pouquinho mais do Tom. É preciso que, A gente que, precisa a de um Nelly, café. que a Nelly converse um pouco mais com o Tom. Ai, menina. É difícil. Tanto que deixaram tanto recado com o Tom pra me entregarem que eu tenho que olhar os bilhetes que deixaram na minha mesa. Ah, é? Ó, entrega pra Nelly. Isso daqui é de interesse dela. Porque todo mundo divide. E aí, eu também faço questão de dividir. Então, rede social, eu não misturo conteúdo. Tem as redes sociais do Tom e tem as redes sociais da Nelly. E um futuro bem próximo, eu vou dividir o WhatsApp e dividir tudo. Pra não misturar mais. Interessante. Uma por questão de... Eu acho que dá mais autenticidade. Quando as pessoas não misturam as duas Sim, personas. sim. Tem gente que só me conhece como Nelly. As meninas que saíram daqui quando você chegou, é muito engraçado. Porque elas me conheceram como Nelly, e aí eu encontro shopping, rolê. E aí, tudo bem? Tem aquela cara de espanto. Quem é né? você? Quem é? Falar, bonita. E aí tem que falar alguma situação. Pra lembrar. Não, é você, não acredito. Então, assim, é gostoso também isso, Aham. você surpreender as pessoas. Mas é mais pra dar autenticidade pra personagem e não misturar conteúdo. Que interessante. Miriam, na verdade a gente rodou. A produção mandou já. Nós estamos perto de estourar nosso tempo. Quero que você deixe uma mensagem para todas as mulheres, independente de cor, raça, gênero, religião e o que for. Peraí só um pouquinho. Para esse autoconhecimento, para elas poderem se empoderar, se livrar de todos os fantasmas que assombram elas no dia a dia. E
eu não vou falar a dica de ouro, mas o caminho das pedras. Se conheçam. Eu acho que o autoconhecimento, você vai conseguir identificar as suas potencialidades e abraçar as suas fragilidades. Não se puna, mas se acolha. Todas as vezes em que a gente falha, a gente tem que olhar para isso com alto amor, com acolhimento. Não tem como você amar o outro se você não amar a si próprio. Não, não flui, A conta não fecha, não né? fecha. Como que você não vai amar a si próprio para amar o outro? Quando você está no avião, que você tem lá as orientações que você tem que pôr a máscara Eu penso isso primeiro, toda o tempo vez. todo. É preciso colocar a máscara em si primeiro. Como que você vai ajudar o outro? Então, primeiro se acolha, acolha suas dores, acolha suas fragilidades. Ai, eu hoje eu não gosto de mim, não gosto do meu cabelo, não gosto disso. Se olhe, se acolha. Por que que eu não gosto? Onde que está essa E ferida? dê uma atenção a isso Dê também, uma né, atenção Miriam? a isso. Não é só um cabelo. Não é só um cabelo. Algo que trouxe para nós, eu falo minha família, mas para mim especialmente, mais amor ainda foram os meus filhos nascerem com cabelo cacheado. Porque eu me vejo neles o tempo todo. O tempo todo eu falo para Maria Flor o quanto o cabelo dela é lindo. O tempo todo, quando ela quer deixar solto, é lindo. Seu cabelo é lindo. Seu cabelo é lindo. Seu cabelo é único. Nosso cabelo é único. Seja ele liso ou cacheado, ele é único. Então, essa busca por se acolher, por se conhecer e se acolher, você vai conseguir mudar a forma com que os outros te olham ao seu redor. Se conheçam. Acho que a minha sugestão de hoje é autoconhecimento, é buscar conhecer a si próprio e valorizar cada detalhe seu. Se olhar no espelho, olhar cada detalhe seu com amor, com carinho, que aquilo ali foi projetado de Deus para você. Então, buscar esse acolhimento em si mesmo primeiro, para depois buscar no outro. Gente, e aí tem outra pauta que eu bato muito nessa tecla. Não todo dia, mas é constante essa minha fala. Eu pego muito no pé, Miriam, das mulheres que estão à minha volta, de sair de casa pelo menos com um batom. Tanto que tem gente, e aí eu não vou citar nomes, senão eu vou estar expondo. Mas tem gente que quando me vê, corre e passa o batom escondido. Falo, gatas, ó, hoje eu tô basiquinha. Eu passei só um gloss e um rímel pra ir na padaria comprar um pão e aí eu passei aqui pra gravar. Você tá basiquinha. Basiquinha, aham. Bem basiquinha. Então, eu falo bem assim, toda vez que você for sair de casa, pense, a Nelly sairia assim de casa? Por quê? São 3 horas de maquiagem, gata. Pra eu apagar o Shrek que habita dentro de mim. Entendeu? Então, mulheres, não é todo dia que nós estamos dispostos ou dispostas a se maquiar, se arrumar. Mas não faça isso pelo outro, faça por você. É tão gostoso ouvir um elogio. Às vezes uma buzinada no trânsito. Por quê? Se você fica dentro de casa, de cara lavada, cabelo coque. Eu tenho uma amiga, uma drag, que ela não pode pôr peruca, que ela faz um coque. Na peruca. Na peruca. Falo, minha filha, Me liberta representa. isso em você. Pelo amor de Deus, cabelo tão bonito. Não, e ela paga caro nas perucas pra fazer coque. Fazer coque. E então, nós precisamos nos cuidar. E aí, quando entra esse autoconhecimento, vocês acham que é 3 horas de maquiagem pra vocês? Não. Eu não vou apagar meu rosto e desenhar qualquer coisa na minha cara, de qualquer jeito. Então, a minha maquiagem é pra mim. Se vocês gostam ou não gostam, é problema de vocês. Então, mulheres, a mesma coisa. Ah, eu vou na esquina comprar um pão. No mínimo um batom. Porque a vida já é tão difícil, tão cinza. Um por cor, né? Vamos pôr cor, vamos pôr brilho, vamos fazer acontecer. Tem uma frase de um livro meu que eu gosto muito, Miriam. O seu dia começar cinza pode não ser culpa sua. Mas ele terminar cinza, a culpa é sua.
Autorresponsabilidade. Porque nós temos aí 24 horas para mudar essa sintonia, mudar as situações. Essa cor, né? Sim, então vamos colorir, né? Vamos fazer acontecer. Gente, se deixar aqui, acho que a gente emenda. Eu acho que o esposo, o digníssimo, já tá ali fora esperando ela. Ah, é? Eu acho. E assim, nós encerramos o mês de julho. Esse bate-papo gostoso. Volte mais vezes. Por favor, só convidar, tomar um café. Eu acho que a gente tem tanta coisa para ser falado e nós só pincelamos hoje tudo. E é necessário. Porque nós... eu até falei em outro podcast, Miriam. A partir do momento que o ser humano se torna números, o afeto, os sentimentos, as emoções foram deixadas de lado. Então, quando você traz esse autoconhecimento, pensa quantas pessoas nós podemos estar tocando neste momento que elas próprias se esqueceram. Sim. Se deixaram de lado pela rotina do trabalho, dos filhos, faculdade. E amanhã eu faço, amanhã eu faço. Mas não. O amanhã, gente, aprendam uma coisa se não aprenderam na pandemia. O amanhã pode não chegar. E aí pode ser muito tarde. É verdade. Para esse despertar. É verdade. Ou quantas pessoas, já encerro, quantas pessoas que na sua adolescência vocês sonharam juntas, você foi e fez acontecer e a outra pessoa virou e falou assim, se eu tivesse feito, me arrependo de não ter feito. Sim. Por esperar o amanhã. E esse amanhã nunca vai chegar. Se eu falar pra você hoje, Miriam, segunda-feira começa minha dieta, segunda-feira começa a academia. Que segunda-feira? Por que não hoje? Sim. Então, eu acho que um pouco é essa questão de procrastinar, nós precisamos superar e fazer acontecer. E independente o que seja, faça acontecer. Eu acho que isso vem antes até do autoconhecimento. Porque uma coisa é eu saber o que eu tenho que melhorar, o que está causando tudo isso. Mas se eu não tiver atitude e fazer acontecer, não vai adiantar de nada também. Então, amores, vamos agir? Por favor? Quero encontrar todo mundo na rua, plenas, empoderadas, no salto, cacheadas ou lisas, crespas, o que for. Estejam bem com vocês mesmos. Não pelo outro, por vocês. Beijos, até a próxima semana. Mais um Drag Pod. E você, tudo pode. Basta querer, não é? Isso aí. Tem uma frase que eu falava pro pessoal que trabalhava comigo, eles vão lembrar. Eu falo, passa o batom pink e vai. Se joga. Se joga. É isso, gente. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.